Eu, por exemplo, tenho uma matéria aqui de um livro que eu praticamente, faltam algumas folhinhas só para terminar de ler, que é justamente da Anabel Sampaio, que ela coloca justamente essa região da Atlântida, né? Bem remotamente, tenha existido lá no norte, digamos, do Brasil. É uma matéria muito interessante, e ela coloca, deixa eu colocar o Solano aqui, e ela coloca, Solano aqui, ela fala justamente sobre a Atlântida, né? Não sei se dá para mostrar aí, sobre a Atlântida e tal. Então ela colocou um texto aqui interessante, inclusive eu mando um abraço à Anabel Sampaio, ela tem acompanhado aqui o canal e provavelmente a gente vai marcar agora, logo aí no começo do ano, algumas lives, onde ela vai trazer o segundo volume aqui, né, desse que ela gentilmente me mandou. Então ela começa aqui a ideia da Atlântida, depois você continua, o Solano, falando assim, a cada ciclo cósmico de 25, 920 anos, então ela está falando aqui, foi um cataclismo assim que fez a ilha de Atlântida submergir. Entretanto, a Atlântida não morreu. A casta de sacerdotes sobreviventes, os filhos do fogo, levaram a sabedoria Atlantis para os 4 cantos do mundo. Atlântida não foi inventada pelo filósofo grego Platão entre 427 a 347 a.C. O diálogo, né, lá do Platão, é dele com o Timeu, né? E nesse diálogo eles citam o Solon, né, que tinha viajado ao Egito um século e meio antes deles, né? E esse Solon, que foi um famoso líder lá de Atenas, ele teria ouvido isso dos sacerdotes egípcios. Então, é mais ou menos assim que, né, muito resumidamente, que o diálogo subscreve, né? Então, mas enfim, como a gente falou, né, é uma história que vem daí desde a antiguidade, né? E não é só dali, né? Como o Dineu acabou de pontuar, não é só do Platão. O Platão ele ficou famoso por conta disso, mas, né, em outros momentos a gente vai ver que, pelo menos em forma de mito, né? Não numa narrativa, não num diálogo, como o Platão coloca, mas na forma de mito, isso aí é comum no mundo inteiro, né? Eu quero avisar o pessoal que é o seguinte, gente, na verdade, a gente está fazendo só uma sinopse a respeito desse continente desaparecido. A gente está preparando uma matéria que, aliás, eu tenho também uma matéria que foi exposta a respeito disso, acho que foi em 2012. Se vocês quiserem, dá uma entradinha aqui embaixo, que eu deixei 3 links, na verdade são 8, mas eu deixei só a parte que eu estou falando sobre o continente desaparecido. É muito interessante, vídeos, acho que curtinho, de 12, 15 minutos, que retrata bem como existiu esse continente, qual foram as raças que foi gerada através deles, enfim, é uma matéria muito legal. Continuando aqui, o Solano ele tem uns slides que vai mostrar, daqui a pouquinho eu dou a bola aí para ele e ele vai continuar. Eu queria só continuar essa abertura aqui da Atlântida, segundo a Anabel Sampaio, tá? Ela está falando, a existência de Atlântida foi confirmada por Platão em seus livros Timeu e Crítias, né? Escritos há 4 séculos antes de Cristo. Platão herdou os conhecimentos de Solon, como você acabou de falar, um político e legislador grego que viveu no século VI antes de Cristo, 6 gerações antes dele. Em tempos remotos, Solon visitou o Egito, onde conheceu o sumo sacerdote Dessais, não é isso? Dessais, que tinha traduzido por hieróglifos da deusa Nite. Esses hieróglifos diziam que o Egito foi uma antiga colônia de Atlântida que havia naufragado em cerca de 9.500 anos antes da era cristã. Então vamos colocar isso aí na matemática, meu querido Solano. 9.500 anos, você puxa mais 500 anos da época dele, daria, digamos, 10.000 anos. Aí você coloca os 2.000 anos que nós estamos vivendo, ele está falando coisa de 12.000 anos atrás. E tem muita coisa relativa até à esfinge que a gente vai falar no decorrer aqui
da matéria, não agora, mas logo mais. Então é o seguinte, pelo parentesco com Solo, a família de Platão foi guardião dos seus manuscritos sobre a Atlântida. Eu vou encerrar aqui para dar agora oportunidade ao meu querido aqui, João Solano, poder dar uma rebuscada nesse assunto, que acho que é para a gente praticamente dar um start aqui na nossa matéria, Solano. Pega aí, se quiser eu abro aqui para você apresentar alguns slides. Não, pode deixar assim por enquanto, mas é exatamente isso que você falou, Dino. Você resumiu muito bem ali esse diálogo, né? Logicamente que o Platão ele vai mais a fundo, né? Ele mostra, por exemplo, detalhes de como a cidade era construída, né? Inclusive, se você quiser mostrar no slide que está ali na tela, que ele é baseado na descrição do Platão, né? Esse que vai aparecer aí, ele tem ali é uma cidade semicircular, né? Ou circular, com vários anéis, né? E tem ao centro um templo de Poseidon, né? Que daí, inclusive, o Platão ele cita, né? Toda a questão mitológica de por que o Poseidon ele se tornou o patrono, vamos dizer assim, de Atlântida, né? Inclusive ele fala sobre o nome, né? Por exemplo, que lá se chamava Atlantis, né? Essa região, e um dos primogênitos de um rei se chamava Atlas, né? Que não é o Atlas da mitologia antiga, né? Que era um titã, né? É um outro Atlas. E na descendência do Atlas, então, o Poseidon acaba se desposando de uma Atlante, né? E acaba conduzindo a cidade. E aí a narrativa se estende, né? Em formato de diálogo, como eu já falei. Então, e aí, né? Inclusive o Platão lhe dá detalhes de como seria esse governo dessa cidade, né? Enfim, ele projeta um ideal, né, em cima desse mito, né, dessa história, que, como o Edineu resumiu muito bem, vem lá do Solon, né, que por sua vez vem dessa classe sacerdotal do Egito, né. Inclusive, é muito interessante o Edineu falar da esfinge, né, que a esfinge, ela é um elemento muito polêmico aí dentro da arqueologia, né, porque não existe consenso, né, sobre a datação, né. Você tem várias técnicas, mas nenhuma é conclusiva, né. E tudo indica que pela erosão, né, da chuva, enfim, da água, que antigamente a enchente do Nilo chegava até próximo à esfinge, né, que ela teria aí por volta de 10 mil anos, né. 5, 6 anos, no mínimo, né?